Fala, galera Kenko, mais um episódio, todos muito bem-vindos, e hoje com um tema muito diferente, que a gente não explorou aqui ainda, mas sempre dentro daquela temática dos profissionais que usam as nossas terapias, as nossas tecnologias de forma muito integral, né? Eu quero agradecer, principalmente porque é a série dos confirmados para o nosso simpósio internacional de PENF e fototerapia, agora 25 e 26 de agosto, diretamente de Pernambuco. A nossa convidada de hoje é Livina Barreto. Obrigado, Livina, por ter aceitado primeiro o convite de estar aqui no podcast com a gente, na entrevista, e também por aceitar o convite de compartilhar um pouco da sua experiência profissional no nosso simpósio. Ai, Takashi, bom dia. Eu que agradeço esse convite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho do que essa tecnologia, né, dos aparelhos da Kenkopato, da tecnologia tão avançada, o quanto ela tem agregado aqui na minha atuação como podóloga. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Então, gente, hoje nós vamos falar da saúde dos pés, né? Então, Livina é podóloga, ela administra 2 clínicas focadas nesta área da saúde, que é a saúde dos pés. A gente vai quebrar um pouco de mitos, vamos entender, né, barreiras que existem dentro da profissão, e ela atua tanto em Caruaru quanto em Garanhuns, 2 cidades polos, e eu que vivi muito no Nordeste, morei inclusive parte da minha vida assim, dividia, né, 2 semanas do mês aí em Pernambuco, na capital, mas viajei muito, tenho grandes amigos aí, gosto muito da culinária, da comida, principalmente aí de Caruaru. Conheço muito, tenho grandes amigos que trabalham comigo aqui na fábrica em São Paulo, em Sorocaba, que são de Garanhuns, tá? Então um abraço a todos os pernambucanos. Livina, eu quero que você fale para nós, para o nosso canal aqui, para os nossos inscritos, quem é a Livina Barreto, como ela chegou na podologia e como começou esse projeto de hoje você tá com 2 empreendimentos, né, 2 clínicas aí no Pernambuco. Sim. Gente, eu sou Livina Barreto, eu sou atuante já na podologia há 20 anos. Eu estudei no Filadélfia, lá em Curitiba. Foi bem desafiador naquela época, porque a podologia ela era bem desconhecida aqui no meu estado, era bem difícil. Mas o amor que eu sempre tive pela saúde dos pés, eu sempre tive uma curiosidade, eu sempre tive um amor, eu sempre tive uma vontade de estudar, sempre o que era melhor para os pés. Pés sempre esteve muito presente na minha vida. Então, tentei outras faculdades, outras áreas, mas não tive sucesso. Eu tinha que ser podóloga. Eu já nasci para podologia. Então, há 20 anos eu atuo como podóloga. Tenho na cidade de Garanhuns a minha primeira unidade e aqui em Caruaru, há 8 anos, a clínica. Então, eu tenho 20 anos de profissão. Sempre buscando e trazendo para a minha área recursos e mecanismos que pudessem estar sempre auxiliando e ajudando nos nossos protocolos a gente ter um maior resultado. Então, aqui em Pernambuco, eu sou muito feliz por hoje ser referência no estado, ser referência na atuação da podologia, da saúde dos pés, como você bem lembrou. O quanto a podologia ainda não faz parte do cotidiano, há muita gente não conhece a podologia, mas isso vem crescendo e vem mudando, né? Graças a Deus que isso vem mudando. Hoje nós temos faculdades, hoje nós temos cursos técnicos, hoje a podologia está muito acessível, ao contrário de quando eu comecei há quase 20 anos atrás. Imagino, né? Ainda hoje, como você disse, é muito mais acessível, mas ainda existe, né? Eu diria, um tabu a gente quebrar,
Primeiro porque, estudando, né, um pouco mais, nos aprofundando no tema para a gente estar aqui, o primeiro ponto que eu queria que você deixasse aqui, qual a ideia do nosso canal também é trazer a informação e o Sim. esclarecimento, né? Então, eu acredito que deve existir ainda uma confusão muito grande das pessoas. O que é a diferença de quando eu vou numa podóloga e quando eu vou numa manicure cuidar da saúde dos meus pés, da minha unha? Porque a gente fala em podóloga, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a unha. Não sei se eu tô assim muito fora de contexto ou é isso mesmo, Livina. Então, o grande diferencial, isso realmente é uma dúvida e uma pergunta muito frequente, né, para o nosso dia a dia. O que a podóloga e a manicure ela tem, né, de comum ou não tem? A podóloga, ela é uma profissional da área de saúde, então nós tratamos a saúde dos membros inferiores. A podologia é a ciência que trata dos pés. E a manicure, ela é uma técnica voltada para embelezar as unhas. Então, a manicure, ela vai cuidar do embelezamento das tuas unhas e a podóloga, ela vai cuidar da saúde dos seus pés, dos membros não só inferiores, mas também das mãos, tá? Existem algumas podopatias que a gente também trata das mãos. Então, a diferença básica, o princípio é esse. A manicure, ela trata da estética, da beleza, e a podóloga, ela trata da saúde. Perfeito. Aí, como eu te disse, sabe que uma coisa, Livina, que foi uma experiência muito interessante nessa minha vida de mais de 25 anos no mundo, né, das terapias, principalmente do PENF, do Kenkobil. Eu fiz durante algum tempo um trabalho junto a clubes de futebol, tá? E eu participei aqui, principalmente aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, né, o sul do Brasil. E eu estava dentro de um centro de treinamento, né, na parte clínica de recuperação, na parte específica de fisioterapia. Eles tinham um centro gigantesco aqui em Cotia, uma estrutura maravilhosa, o clube tem, de preparação dos jovens. E aí o responsável, que era o fisioterapeuta responsável pelo time, né, pela equipe, me levou para conhecer todas as Uhum. instalações, academia, centro de recuperação, e me levou para uma área que era que é a área de podologia, mas era um negócio gigantesco, assim. Eu fiquei impactado, falei, nossa, que macas e equipamentos. Eu falei, nossa, ele falou, Takashi, a saúde dos pés para nós é um dos grandes, né, calcanhar de Aquiles, literalmente, né, fazendo um jargão. Mas por quê? Porque ele falou, imagina só um atleta com uma unha encravada com problema de unha nos pés, o quanto ele custa para o clube ele ficar afastado por causa de um problema na saúde dos pés dele, né? Então foi o primeiro impacto da visão que eu vi do podólogo, assim, isso já há muitos anos, né, na área desportiva. Então, antes eu queria que você falasse, depois a gente vai falar especificamente do desporto, mas eu queria que você falasse um pouco de quais são as patologias, os problemas mais comuns dentro da sua clínica e dessa experiência que você tem. Quem mais te procura e quais são os problemas dos pés que esses pacientes têm? Olha, a, a grande, eu acho que não tem como ganhar da onicocriptose. Uma das patologias que mais a gente recebe frequentemente realmente é a unha encravada. Mas por quê? Porque as pessoas, elas até hoje acham que a podologia você só pode procurar clinicamente. E nós também atuamos na parte preventiva. Mas hoje o que mais nos procura é aquele público de pacientes com a onicocriptose, que é a unha encravada. Então, como você bem disse, né? Quando uma pessoa está com a unha encravada, ela tem a vida comprometida, não social, mas a vida dela está comprometida. Ela não pode usar um sapato, ela não pode atender a resposta de uma atividade física, um atleta principalmente, mas é mais as unhas encravadas, mas não se restringe a isso, tá? Nós trabalhamos com várias patologias, desde uma fascite plantar, um esporão de calcânio, um ponto de sobrecarga que está ali já gerando um eloma plantar, um calo com núcleo, uma rachadura calcânea. Ela pode ali ser um grande vilão para uma porta de entrada, para uma infecção bacteriana ou uma infecção fúngica. Então,
toda essa parte clinicamente dos pés hoje, graças a Deus a podologia ela atende, né? Graças a Deus a podologia ela está à frente. O que realmente foge da nossa condição dentro da podologia, nós aí sim montamos um protocolo e inserimos multidisciplinas. Nós encaminhamos alguns pacientes para buscar outros profissionais da área de saúde, para que a gente venha realmente a obter o resultado ali 100% seguro e satisfatório para aquele paciente. Mas hoje, os recursos da podologia, ela cresceu muito. Hoje a podologia ela atende a maioria das patologias. Eu não tenho assim uma patologia para te dizer que a gente não possa estar ali atendendo fora de uma avaliação cirúrgica. E sabe que, ouvindo você falar sobre isso, eu faço, né, nessa minha trajetória também com os PENFs, a gente tem um índice que é alarmante, que é a quantidade de diabéticos que existe no mundo. Segundo os últimos estudos que eu vi, a Associação Brasileira de Diabética, nós estávamos próximo de 18 milhões de brasileiros que vivem dessa doença. Eu até tenho um amigo particular, ele é do Pará, Livina, que ele disse o seguinte, eu adorei quando ele disse, ele era diabético e ele tratou a diabetes dele durante muitos anos, né, com o recurso do PENF, e ele dizia assim, Takashi, se o diabo tem uma esposa, eu sei o nome da esposa do diabo, chama diabetes, porque olha, ô doençazinha diabólica, e o que que acontece? Um dos grandes problemas que a gente sabe do diabético são os problemas nas extremidades, né? E aí afeta, como você falou, tanto as mãos como os pés, mas principalmente os pés, e até tem o que é chamado de pé diabético. Então, como é que é esse índice para você? Como é que é o tratamento disso? Você é muito procurado a ter os espaços aí, tanto em Garanhuns quanto em Caruaru, é muito procurado por esse perfil, por esse público dos diabéticos com problema nos pés. E por que a diabetes afeta tanto os pés das pessoas? Então, ao longo da minha prática clínica e terapêutica na podologia, né, vem realmente crescendo muito o número de pacientes com diabetes. Então, assim, quando eu conheci os benefícios do quanto hoje os aparelhos da Kenkopato, ela poderia trazer e atuar com uma maior velocidade, com mais agilidade, com, sabe, mais precisão nos nossos protocolos, eu não hesitei em estudar e trazer essas tecnologias para a podologia. A diabetes, ela compromete os membros inferiores, as articulações, a circulação. Então, não é só aquele paciente que já tem uma lesão. Eu sempre falo com meus pacientes, são pequenas lesões que nos levam a amputações. Então, toda amputação, a maioria dela, ela vem de pequenas lesões mal curadas, maltratadas, entendeu? Então, isso, a linha de frente, quem está, são os podólogos, para realmente estar evitando chegar a um quadro de amputação, a estar canalizando esse paciente para ter um maior acompanhamento médico. Então, assim, hoje, o meu público de diabéticos cresceu muito, todos os dias nós atuamos demais aqui. Então, assim, trazer saúde dos pés para o diabético é essencial. Membros inferiores do diabético é muito comprometido. Só para você ter ideia, a mãe da minha colaboradora, daqui da clínica, essa semana, ela fez uma compressa com água nos pés e ela, não tendo essa sensibilidade normal, ela queimou os pés, grandes lesões, mas ela só queria fazer ali um escalda-pé, entendeu? Então, assim, é muito grave. A diabetes, ela compromete essa sensibilidade e é importante que esse público procure tanto prevenir como tratar com um profissional adequado, habilitado. Você falando aí eu tô aqui, né, pensando, imagina o diabético. Então, eu acho que essa é a ideia. Em cima do que você fala, eu imagino, nós, né, no nosso cotidiano, nós nos preparamos para ir ao cabeleireiro, cortar o cabelo uma vez por mês, a cada 20 dias, fazer a barba, a mulher fazer, né, a estética, né? Eu sou pai de meninas, Alivina, então eu tenho minha esposa, 3 mulheres em casa e eu só lá no meio de 3 mulheres. Eu tenho 2 filhas. Então agora a caçula já é adolescente, tem 15 anos, então
As três vão, né? Então, cada dia, uma tá na drenagem, outra tá na manicure, tá na cabeleireira. Já existe uma rotina na agenda nós, de forma geral, tá? Agora, eu penso que você falou é um grande alerta para as pessoas que são diabéticas, que mesmo que você não tenha um problema nos pés, mas que você comece a olhar para suas unhas, né? Isso que você me falou deu um alerta, ó. Começa com uma amputação, pode começar com uma pequena lesão. Então, às vezes, um cortar de unha errado em casa vai virar uma pequena amputação, não, uma pequena lesão, e essa lesão vai virar uma amputação futura. Quando você falou, eu queria só fazer relembrei de um caso que eu queria compartilhar aqui, Livina. Olha que como é importante o que você falou. Veio isso na minha cabeça. Eu tive um grande professor, mestre meu, chamado Dr. Miguel Zaba. Trabalhou anos, estudou e foi grande palestrante nosso. Ele faleceu há 2 anos. E o Dr. Miguel tinha uma irmã, tá? Já de idade. E essa irmã é diabética. E essa irmã teve uma pequena lesão na sola do pé. Diabética, vai vendo? Na sola do pé. E o que ela fez? Não querendo incomodar, já de idade, tinha cuidadora, botava a meinha e escondia a ferida. Escondia. Quando ela não estava aguentando mais, que aí ela começou a mancar, que a cuidadora viu, levou correndo, porque o irmão era médico. Ele foi meu professor, inclusive, o Dr. Miguel Zaba. Aí, o que aconteceu? Ela já estava com uma infecção e essa infecção já tinha subido e tomado a corrente sanguínea dela. Resumidamente, eles tentaram amputar, como ela tinha muita idade, ela faleceu por complicações desta pequena fissura. Olha que coisa, isso o Dr. Miguel contou, não sei se em algum congresso nosso, ele palestrou nesse congresso durante muitos anos, e ele palestrava, e a especialidade dele era a aplicação dos PENFs em diabéticos, no tratamento e no controle da diabetes. E aí, olha que coisa incrível que você falou, e me veio essa história. Então, dessa importância, né, Livina, realmente de fazer a prevenção. E na sua opinião, com a experiência que você tem melhorado isso, Livina? As pessoas têm visto também a podologia como uma forma de prevenção e não só buscar na hora que a coisa já está feia? Sim, tem sim. É bem isso aí. Esse caso que você acabou de compartilhar é muito típico e é muito comum, é muito decorrentes. Olha, eu atendo muitos pacientes que vêm, sabe, com históricos graves de pequenas lesões e geralmente elas são realmente escondidas. Então, quando eu estudei os mecanismos do quanto a gente poderia, com essas terapias da Quincopato, trazer, né, uma melhora circulatória periférica, uma melhora nas articulações. Eu venho crescendo muito e me destacando muito aqui na minha cidade, depois que eu venho aplicando os protocolos, principalmente do Quincorbio, associando as minhas outras terapias, como fototerapia dinâmica, o laser e LED. Então, eu venho crescendo muito e me destacando por trazer esses protocolos para que a gente tenha um resultado mais rápido, porque tratar lesões e algumas complicações no pé de diabético é muito lento, né? Então, assim, eu tenho me destacado, tenho ficado muito feliz com esse retorno que a gente está hoje vivenciando, principalmente nos pés diabéticos aqui na minha região. Inclusive, olha que dica para você que é aí da área de podologia, né, que trata a saúde dos pés, o que a Livina falou, né? Ela vem se destacando por quê? Porque ela consegue associar, né, os tratamentos do pulso eletromagnético, do Ginkgo no tratamento da saúde dos pés, principalmente dos diabéticos. Livina, aí vem a pergunta: quanto tempo você tem utilizando, que você agregou junto com né, com esse multi-recursos que você falou, que você usa associado, há quanto tempo você tem utilizado o Ginkgo nos seus tratamentos? Isso, em média, há quase 4 anos. Eu fiz esse investimento conhecendo o quanto essa proposta, né, poderia me auxiliar.
foi uma apresentação de uma fisioterapeuta, amiga e paciente lá de Garanhuns, onde ela associa essas terapias nos atendimentos dela e ela veio me apresentar. E nessa apresentação eu fiquei muito encantada pela possibilidade de estar gerando um resultado mais satisfatório e mais rápido para esses pacientes. Então, em média, há 4 anos, nós estamos trabalhando tanto na unidade de Caruaru como em Garanhuns. Eu tenho muito orgulho de ser a primeira podóloga aqui do Nordeste a estar inserindo, né, a ter feito esse investimento e estar trazendo realmente essa alta tecnologia com tantos benefícios para os nossos pacientes, não só de pés diabéticos, né? Mas aqueles pacientes com doenças autoimunes, que têm muita dificuldade, pacientes que têm uma dermatite atópica crônica, aqueles pacientes que têm quadros de desidrose, aqueles quadros de psoríase, a quadros alérgicos decorrentes. Então, a gente também tem inserido esse protocolo e a gente tem uma resposta muito satisfatória também com esse público. Ah, ok. Livina, eu conheço, como te falei, eu vivi aí em Pernambuco quase 15 anos, indo todos os meses para Pernambuco, né? E Nordeste em geral, mas a minha base era aí em Recife. Viajei muito por todo o interior, gosto muito, como disse, da culinária. Mas eu conheci a vida do sertanejo, aquele raiz, né? Aquele de chapéu de couro, né? E ainda mais que você é de Caruaru, né? De Caruaru não, de Garanhuns, terra de, né? Aí, porque eu digo que o Pernambuco, ele tem, né, todos os biomas, né? Ele tem a zona o brejo, ele tem o litoral, ele tem o sertão, né? Eu conheci bem, assim, todos os biomas inclusive a cultura, porque uma coisa é o pernambucano ali na praia de Boa Viagem, né? Esse é um tipo de pernambucano que pega onda, né? Agora, quando você começa a entrar pro interior, eu costumo dizer assim, quando você passa ali depois de Gravatá ali, que, ó, Pernambuco tem um lugar que é frio, gente, que tem cara de Europa, assim, que é Gravatá, né? Ali perto. Garanhuns é mais. E Takashi, não vamos concordar com isso. Garanhuns faz frio também, vai muito, eu conheço Garanhuns. Olha, Garanhuns é mais frio que Gravatá. Garanhuns é a mais Suíça famosa pelo turismo. Olha o barrismo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu imagino, sendo pernambucana, nordestina, acho que você é pernambucana, né? Sim. Como é para você hoje, por exemplo, porque você deve ter enfrentado nesses 20 anos muito preconceito, porque eu imagino aquele sertanejo raiz lá do interior que trabalha e que às vezes tem uma ferida no pé e que reluta em buscar um atendimento. Como é que é isso hoje? Você enfrentou muita barreira de superar isso, eu acredito, né, Livina? A gente até conversou um pouco sobre isso nos bastidores, mas deve ter sido uma grande barreira nesse aspecto, principalmente se nós, vamos dizer, homens, já temos um certo preconceito. Eu fico imaginando esse sertanejo que é raiz mesmo, né? Exato. O preconceito, ele exige até desde a minha formação, né? Quando eu cheguei em Curitiba para estudar podologia, eu recebi, depois da minha formação, muitos incentivos e propostas para não voltar mais. Então, professores querendo abrir clínica de sociedade comigo, e eu sempre não me recusava. Eu disse, eu quero fazer podologia no meu estado, na minha cidade, eu quero cuidar do meu povo. E eles ficavam sem entender isso. Como que você vai para o interior de Pernambuco, onde as pessoas não sabem o que é podologia, né? Não tem essa informação, como você vai sobreviver lá? Então, não foi fácil. Meu início aqui não foi fácil. Mas hoje eu te falo que, graças a Deus, nós estamos crescendo muito também. Para você ter ideia, nós temos atendendo, assim, nós temos recebido um público da zona rural, de cidades circunvizinhas, de cidades até mais distantes do sertão, do agreste, que vem buscar hoje, né, na podologia, soluções para os membros inferiores. Então, eu fico muito feliz porque essa informação transformando esse quadro. Ah, imagino que sim, Livina. E eu queria agora perguntar para você o seguinte: ouvindo, é uma profissão, eu diria, relativamente nova, a gente precisa explorar, e esse é o meu objetivo, né? O quanto mais a gente puder fazer isso.
Para aquelas jovens que estão buscando uma profissão, que querem, o que que você falaria para essa menina? Às vezes a menina começa assim, né? Eu conheço muitas histórias. Eu preciso ganhar um dinheirinho extra, então eu vou fazer um curso de manicure, porque aí eu posso fazer das minhas amigas. E eu acho isso lindo. Eu sempre olhei o empreendedorismo como algo que tem que ser estimulado. Então, eu vejo muitas meninas, tá? Eu tenho um caso extraordinário de uma filha de um amigo meu, irmã de um rapaz que trabalha comigo, que é extraordinário, que a menina é uma empreendedora com 15 anos, ela tem um centro, foi investindo, a menina tem 16 anos e já aí ela faz toda essa parte de beleza das unhas, estética de cílios e tal, ela chama Sofia, ela é um doce e é impressionante a maturidade dela, e tem só 16 anos. E eu vejo muitas meninas, Levina, que começaram, né? E depois foram, né? E aí, agora eu vou fazer um cabeleireiro, vou ser designer de sobrancelha e tudo mais. O que que você diria para incentivar essas meninas para a podologia? Para levar, porque segundo você está me falando, até olhando como visão mercadológica, é um mercado totalmente amplo de se explorar, né? Porque você desbravou isso, você tem autoridade para falar isso aí no sertão nordestino. Como você disse mesmo, foi a primeira aí no teu estado a fazer esse trabalho e dar o pontapé. Então, qual é o seu recado que você daria para essas meninas? Takashi, eu venho do mundo da manicure. Eu fui manicure, eu comecei a trabalhar e atuar como manicure, mas eu sempre tive um amor pelos pés. Eu sempre tive um interesse, uma preocupação em estar trazendo para aqueles clientes um melhor atendimento. Logo quando eu comecei a atuar como manicure pela necessidade, eu tinha um espírito empreendedor incrível desde criança. Eu sempre quis ter o meu dinheiro, eu sempre quis ter uma independência, o meu dinheiro para eu, sabe, poder comprar aquilo que eu não precisava, que eu pudesse escolher, na verdade. Então, os pais aí de plantão vão incentivar. Eu já sou avó e eu fico muito feliz de ter visto e venho vendo muito presente esse espírito empreendedor, tanto no meu neto de 9 anos, como nas minhas filhas. Uma faz medicina. Neto de 9 anos com essa cara sua, eu tinha cara de menina, um Tenho. neto de 9 anos. Takashi, eu tenho um neto de 9 anos, um galeguinho lindo, o Gabriel. Tenho uma filha de 26 anos que é podóloga, ela que assumiu a clínica de Garanhuns. E tem uma filha que faz medicina, já é a segunda faculdade dela. Ela tem 23 anos, ela é formada em psicologia e cursa sexto período de medicina. Então, as meninas são bem empreendedoras e o meu neto, eu também já vejo muito muito o espírito empreendedor nele, né, também. Então, gente, eu nasci muito empreendedora, muito pequenininha, e eu já tinha essa vontade. Então, comecei a atender as amigas como manicure, fui me destacando, fui crescendo, e logo no curso de calista, quando eu cheguei lá em Recife, eu saí de Garanhuns para esse curso em Recife, foi uma professora minha no curso de calista, que ela olhou para mim e disse: menina, isso aqui não é para você, você já é podóloga. Então, naquela época, eu disse: mas o que é podologia? Eu tive que comprar revistas, eu tive que procurar artigos, porque a gente não tinha essa informação, essa tecnologia. Nós vivíamos em outro mundo há 20, 30 anos atrás, né? Então, foi aí que eu comecei a ingressar. Então, fazendo cursos, né? Cursos livres de podologia, me ausentando muito, investindo muito financeiramente. Então, hoje, vocês, manicures, que já têm essa aptidão, esse amor pelo cuidado dos membros inferiores, é muito fácil, vocês estão muito acessíveis a estudar hoje. Na sua cidade, hoje, você pode fazer um curso online de podologia, você pode ingressar em cursos livres. Então, hoje, a podologia está muito acessível, ao contrário do que foi comigo há mais de 20 anos atrás, onde eu tive que me preparar 4 anos. Né? A podologia é 2 anos e meio o curso, eu tive que me preparar 4 anos. Eu fui para a Argentina, eu fui para o Uruguai, eu fui para São Paulo, fazer e me inteirar mais de mais tecnologia, de mais conhecimento, para que eu pudesse realmente entrar no mercado de trabalho com uma bagagem com uma bagagem realmente apta e pronta para atender todo aquele paciente que chegasse para mim.
porque hoje a podologia ela também está muito dividida. Hoje nós temos o podólogo que só atende esportista, o podólogo que atende só pés de atleta, só a podoprofilaxia, que é a parte preventiva. Nós temos o podólogo que só atende a parte de crianças, geriatras. Então, a podologia está bem dividida. Mas eu, para atender no interior, eu tive que me preparar mais para atender todo esse público. Então, um recadinho que eu dou para vocês, manicures de plantão, e vocês, meninas que têm essa aptidão, não sabem ainda, ou têm já uma inclinação, já tem uma prática de cutilagem, de cuidar dos membros inferiores, façam podologia. Eu sou apaixonada pela podologia, realizada financeiramente, porque nem todos os médicos, sinto muito falar para vocês, têm realmente um recurso do que a podologia me dá financeiramente também. Então, não é só uma profissão que eu sou apaixonada em realizar, é uma profissão que realmente me dá um rendimento financeiro muito satisfatório. Então, hoje eu não tenho por que atuar em outra área se eu estou tão bem remunerada na podologia. Que bacana, e é muito perceptível ver o teu entusiasmo, a maneira que você fala da sua profissão, dos seus pacientes, dos seus clientes, e ouvir essa história, né, esse trilhado que você teve que desbravar, sair do teu estado para ir morar em outro estado totalmente diferente, frio. Eu sou paranaense, conheço bem Curitiba, para uma sertaneja e morar naquele frio úmido danado, ela deve ter sofrido, pobre dela nesse sentido, e enfim, tudo isso que você passou lá atrás, mas você desbravou e está abrindo caminho para essas meninas, para esse público muito bacana. Você falou de um tema bem interessante, e eu comentei isso da experiência que eu tive lá nesse clube de futebol aqui de São Paulo, mas fale um pouquinho para mim como você vê, e tem crescido muito, né, Livina, essa questão de que, como você disse, eu não fazia ideia que existia tanta abrangência, tanto share, tem um mercado gigante para vocês meninas aí, empreendedoras e que pode se dedicar nessa profissão. Mas eu queria que você falasse especificamente dos atletas. Hoje é uma grande preocupação do atleta a saúde dos pés, né? Isso, Takashi. A podologia desportiva ela está crescendo muitos atletas hoje têm tido essa informação e esse conhecimento. Tá legal? Ah, tá, pode continuar, tá perfeito. Tá. Hoje, graças a Deus, os atletas eles estão se tomando de muita informação, olhando mais para os membros inferiores, onde eles realmente entendem que são a sua base, né? Ali eu preciso cuidar da minha base para que eu possa ter qualidade de vida, um melhor desempenho e saúde, né? No geral. Então, os grandes clubes hoje de futebol, eles não abrem mão hoje de ter um podólogo. Eu sou amiga pessoal do Bruno Gagliardi, um dos maiores podólogos do Brasil. E aí o Bruno dá um show no Botafogo. Olha, toda seleção hoje, todo grande time hoje tem um podólogo. Como iniciamos falando, você, o Takashi, você falou inicialmente no podcast o quanto uma unha encravada poderia comprometer a vida de um atleta. E é bem isso, sabe? Você já imaginou um campeonato, um jogo marcado e aquele jogador, ele tá ali com uma unha encravada, ele tá com eloma plantar. Rapaz, acabou ali para ele. Então, hoje, esses times, eles dando e direcionando um podólogo para que realmente venha fazer um trabalho preventivo e clínico dentro desses times, eles só têm a ganhar. Então, eu tenho o maior prazer, não tenho ainda como estar inserida aí na minha cidade, nem em Garanhuns, nem em Caruaru, mas eu tenho muitos amigos podólogos, não só mulheres, mas também principalmente homens que trabalham em grandes clubes hoje, que exercem a podologia com muito êxito e traz muito resultado para esses clubes. Por quê? Porque não sabe, a partir do momento que esse clube ele faz esse investimento, ele não tem mais esse tipo de problema com o jogador, com o atleta.
O atleta ele está ali inserido num protocolo muito preventivo semanalmente. Então ajuda e faz uma diferença enorme. Claro, imagina, e não é só, né, no futebol, mas também começando a pensar a nível de esportes olímpicos todos, né? Nós precisamos de uma saúde de pé qualquer, e até para nós que Sim. praticamos esporte de forma amadora, né? Mas basquete, vôlei e tudo mais. Maravilha, Livina. Parece que não, mas o tempo passa, nós já estamos quase a 1 hora aqui, chegando para o finalmente. Foi assim uma conversa muito legal, até para mim como conhecimento, eu conhecia muito pouco da sua profissão. Você veio, né, aqui indicada por um grande colega que nos trouxe para cá também, e eu fico muito feliz. Lembrando que a Livina vem trazer toda essa experiência, casos clínicos que impactaram, né, a vida profissional dela, os pacientes dela, no nosso simpósio, agosto 22, 23. Pessoal, estamos pertinho, reta final para se inscrever. E, Livina, a gente tem um quadro aqui que é a dica do especialista, onde você vai falar um pouco para o nosso público qual a dica que a podóloga Livina deixa para a gente cuidar da saúde dos nossos pés, o que a gente deve pensar dentro da podologia. Então, que você pudesse dar essa dica com vocês, dica do especialista com a podóloga Livina Barreto. Takashi, uma dica muito básica e essencial para todos os ouvintes, para todas as pessoas que estão nos assistindo. Olha, dá uma assistência, dá uma atenção na hora do teu banho aos membros inferiores, né? Lavar, enxugar devidamente esses pés. Nossos pés não podem ser enxutos com toalha. A toalha ela não retém a umidade dessa pele. Então, usar um papel toalha ou um papel higiênico para enxugar os nossos pés. Só essa simples ação já vai evitar ali uma contaminação fúngica, uma contaminação bacteriana, uma frieira e muitos desconfortos nos seus pés. Então, o princípio básico, enxugar e lavar devidamente os seus pés. Nossa, que dica maravilhosa. Eu nunca fiz isso. A partir de agora, eu vou passar a enxugar meus pés. Ainda mais eu que viajo muito, Livina. Tô sempre, cada semana eu tô num hotel diferente e tudo mais. Gente, sempre me preocupei em cuidar, porque aí é ambiente, né, que não é a nossa casa. Muitas vezes não é tão bem, Sim. muita gente ali, né, um público rotativo, mas nunca tinha escutado isso. Olha só, nunca tinha escutado isso, meus 50 anos de vida, de que nós tínhamos que enxugar o pé não com a toalha, mas sim com um papel higiênico ou com papel toalha para poder deixar livre dessas possibilidades de fungos. Já peguei muitas vezes, porque, como te disse, viagem, né, hotel, toda hora trocando de apartamento em hotéis. Olha que dica maravilhosa. Muito, muito obrigado. Então, Livina, muito obrigado pela sua participação aqui. E aí eu quero que você deixe o convite, né? Para que quem não se inscreveu ainda e para aqueles que já se inscreveram, que vai assistir tua palestra, então, no dia 22 e 23 aqui em Sorocaba. Olha, gente, o Simpório está chegando, então quero ver vocês, olha, todo mundo lá com a gente. Vai ser um momento onde vamos agregar muitas informações, trocar muitas experiências. Eu vou estar levando diretamente alguns casos específicos aqui, né, onde vim me destacar na minha cidade e região. Então será um prazer compartilhar um pouco e receber também de todos os profissionais que vão estar presentes. Convido a vocês para estar no nosso simpório tecnológico, né? Então, vai ser um prazer enorme estar aí com vocês. Façam as suas inscrições, que está chegando a hora, viu? Não perca, não. Muito bem, E quero Livina, te muito... agradecer, Takashi, também por essa oportunidade, viu? Claro, eu que agradeço. Espero que tenha. Vamos falar outro, adorei o tema. Vou te convidar outras vezes para estar aqui. Foi muito enriquecedor. Deixa eu te falar um pouco disso aqui. Ó. Isso aqui é um presente que você vai receber, faz parte da nossa cultura, é o símbolo do nosso podcast. Ele chama Daruma, né? Eu não sei se você conhece o que é dentro da cultura japonesa, o que ele significa. Não, ainda não. Então, o Daruma, ele é um amuleto de sorte na cultura japonesa. Ele representa um monge que ora por você. Então, você tem que receber como presente, e ele vem sem os olhinhos, ó. Não sei se você consegue perceber aí. Ele tem... o olhinho dele vem branco. Aí você pinta um olhinho só dele e você mentaliza um objetivo. Então, você quer um objetivo, você mentaliza esse objetivo, aí você pinta um olhinho. Quando você atingir o objetivo,
o Darumá, ele vai ser, ele vai te ajudar, ele vai orar por você, né, por ele ser um monge, então ele vai ajudar nas orações, nas suas orientações, para aquele objetivo. E quando você atingir, você vai dar o segundo presente para ele, que é o segundo olhinho dele. Então, faz parte da cultura japonesa, é muito comum a gente ver isso em qualquer ambiente profissional, até na casa, né? Então, minhas filhas têm, assim, lá no quarto dela, vários deles, assim, todos com os olhinhos pintados. Aí quem conhece fala, essa aí já recebeu, atingiu a meta, o objetivo dele, né? Que legal, que legal. Então, e o que acontece? Toda vez que vem a primeira vez aqui, Livina, eu presenteio. Então, quando você chegar aqui pro simpósio, eu vou estar lá com o seu Darumá preparado para você. Aí, quando eu for te visitar aí em Caruaru ou em Garanhuns, eu vou te vir lá. Vou te dar 2, então. Um para você colocar em cada uma das clínicas. Vai ter que ser 2 desejos, tá? Aí você fala para tua filha que coordena a outra clínica lá. E seja um objetivo, uma meta pessoal, profissional, enfim. Mas é muito legal, Sim. tá bom? Muito obrigado, Tá então. bom. E Nada, eu agradeço muito. Muito obrigado também a você, viu? Por essa oportunidade de estar trazendo esse momento tão descontraído, né? E essa oportunidade de estar trazendo um pouquinho do que a podologia pode fazer, né, para a saúde dos nossos pés. Eu te agradeço muito por essa oportunidade, espero que seja a primeira de muitas. Com certeza. Então, pessoal, olha só. A podóloga Livina Barreto, confirmadíssima, 22, 23 de agosto no nosso simpósio. Nos vemos lá. Obrigado.